Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do clássico Vasco e Botafogo. O Vasco aí venceu o time do Botafogo por 2-0. Botafogo teve duas expulsões na partida, que facilitou bastante também o jogo para a equipe do Vasco, né? O Vasco vinha jogando bem, né? O Botafogo aí teve dois jogadores expulsos, né? Dificultou muito o jogo do Botafogo, né? Até que o Botafogo até que tentou ir para cima do time do Vasco, mas não conseguiu, né? O Vasco conseguiu aí eh, aproveitar a vantagem que teve, conseguiu fazer os dois gols aí e saiu com a vitória nesse clássico contra a equipe do Botafogo. O Vasco agora ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca. Vetou a contratação de Pedro Raul, dizendo, não, vocês estão supervalorizando. Aqui, ó, olha aí. Teve isso? Meteu gol, teve. É o vizinho. Mas eu tenho certeza que quem não cornetou, quem fez uma análise técnica Quem sobre isso, ponderou sobre isso? trouxe bons argumentos. Vamos ver daqui a pouco. Tá bom. Primeiro vamos acompanhar o que disse o Barbieri, e aí depois vamos ver se esse corneteiro tá aqui? Não sei, vamos ver. Talvez ele se apresente Representando o daqui a vizinho. pouco. Barbieri primeiro. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. Ele vem fazendo os gols, vai perder. É do ofício do atacante, infelizmente. É o homem que todo mundo tem uma expectativa muito grande que ele faça todos os gols. Nem sempre ele vai conseguir. E ele é um jogador que se cobra bastante. Em jogos em que ele não fez gol ou situações em que ele teve a oportunidade, ele fica chateado, fica frustrado. Mas é um jogador que já tem uma maturidade, sabe que as coisas vêm com o tempo. Peço para a torcida apoiar. Aliás, eu falei isso na minha chegada. A torcida do Vasco é uma torcida fantástica. É uma torcida que ajudou demais o Vasco na temporada passada. E é uma torcida que tem tudo para ajudar demais nessa temporada. Eu falei isso para os jogadores, não tenho receio de falar para fora. Vai ser uma temporada difícil, vai ser uma temporada com muitos desafios, né? Eu faço um paralelo em que a gente não está caminhando na Vieira Solto, onde a calçada é linda e não tem buraco. A gente ainda está na Avenida Brasil, tem buraco pra caramba. Olha, o Barbieri dando uma aula ali. Dando recado para a prefeitura da Opa, cidade, né? É bom você pavimentar melhor. Não Tudo. tem que cuidar só do Leblon, da Vieira Exatamente, foi Solto, o que né? eu entendi. Isso é do nosso tempo de banco imobiliário, não? Banco imobiliário, não é? Tinha Vieira Solto, Leblon. Cobertura na Vieira Sul. Exatamente. Poderia ter feito mais gols, números de Pedro Raul. O Barbieri defendendo ali o seu atacante, o seu pupilo que acaba de chegar, contra corneteiros que ficam falando mal do rapaz, que acabou de chegar para ajudar o Vasco da Gama. Então tá aí, 6 jogos, 3 gols, 13 grandes chances e 10 grandes chances perdidas. Isso aí, esse destaque aí, foi algum corneteiro que colocou. Esse destaque aí complicou, Esse hein? destaque acabou com o meu Esse discurso. destaque aí complicou, hein? 3 delas contra o Botafogo. Exato. Corneteiro Mas- tá Não, mas preso, esse O cálculo é muito simples. O que ele não fez, perdeu. E perdeu bastante. E perdeu Deus fáceis, né? Mas ajudou a decidir? Olha aí, seu Abel Neto. Olha essa, Abel. Acontece. Essa é indefendível, como diria o outro, hein? Acontece. Qual a sua análise do jogo, da performance do Vasco, que tinha feito um bom primeiro tempo, mas acabou derrotado contra o Fluminense no fim de semana passado? E é importante, finalmente, conseguir aí uma vitória no Clássico. Foi um jogo confuso, um jogo bem adverso para o Botafogo, porque o Adrielson toma cartão amarelo cedo, uma besteira. Um jogador experiente como o Adrielson não pode tomar cartão no começo de Clássico da forma que tomou, revidando provocação. E aí, em seguida, o Vasco faz uma grande jogada. O Barros tem sido um dos destaques do time, grata surpresa da base, entrando com personalidade, acha um passe, rasgando a defesa do Botafogo. Alex Teixeira recebe, o Adrielson puxa e aí o árbitro deu vermelho direto, e com razão, porque se não segura o Alex Teixeira, ele pararia dentro do gol. E depois disso, o Botafogo tem de lidar com uma série de acontecimentos. O Felipe Sampaio entra para substituir o Adrielson, acaba se sentindo mal, tem de sair, entra o Joel Carli, que comete um pênalti que é anulado, mas na sequência o Rafael é expulso também. O Rafael, merecidamente, uma expulsão infantil. Está mal há algum tempo já, né, Beda? Até agora a passagem dele pelo Botafogo é Mal. uma passagem decepcionante, né? Decepcionante, e a torcida do Botafogo acredita muito nele, mas toda a oportunidade que tem, o Rafael até passou muito perto de ser expulso em outros jogos do Botafogo,
aconteceu nesse e o Botafogo acabou sofrendo. Ali o Vasco já tinha uma proposta de jogar com a bola, de atacar, e aí castigou demais o Botafogo, mesmo não sendo uma partida exuberante no aspecto ofensivo do Vasco, até produziu mais contra o Fluminense, mas foi o suficiente para construir a vitória, para achar o gol no segundo tempo. O Vasco aumentou essa pressão, o Barbieri mexeu no time, colocou uma formação ainda mais ofensiva com o Eric Marcos e o Nenê, mas é uma vitória importante para o Vasco, porque vinha desse tabu, 9 derrotas seguidas em clássicos, isso nunca tinha acontecido na história do Vasco, então é um início de trabalho que dá confiança. Você quebrar essa sina. O Vasco, por exemplo, conseguiu marcar 5 gols contra o Resende, 5-0. O Vasco não marcava 5 gols desde 2019. O Vasco não fazia 5-0 desde 2004. Então, já são... A gente brinca, mas são indícios, é isso que você vai falar. Sim. De um novo Vasco. Melhor do que nos anos anteriores. Muito melhor. É de um Vasco que consegue ser mais competitivo e de um Vasco que tem uma estrutura definida e começa a ter uma identidade. O Barbieri, eu concordo plenamente quando ele disse que está tentando estabelecer uma forma de jogar e a gente enxerga uma coerência. Mesmo quando o Vasco jogou mal ou oscilou, havia ali uma proposta de jogo. Contra o Volta Redonda, por exemplo, não foi bem sucedida. O time jogou mal, mas essa proposta estava ali, essa identidade estava posta. E isso, para mim, é o principal. Um técnico ter um direcionamento, acreditar nisso e aos poucos ir mexendo. Agora, o Vasco, com esse começo interessante, com bons resultados, está longe de sofrer na temporada? Acredito que não. Ainda é um Barbieri também, você viu o que ele falou, que vai ser um ano difícil. E ele está absolutamente dentro da realidade. E aí isso se encaixa para o Pedro Raul também. Quando eu ponderei aqui que o Pedro Raul é um centroavante mediano no futebol brasileiro... Toma cuidado, vai lá, vai. Não, mas hoje o status do Pedro Raul é de uma prateleira média no futebol brasileiro. O Pedro Raul não é um Luis Soares. O Pedro Raul não é um Yuri Alberto, por exemplo, ou até mesmo o Rony, quando joga de centroavante. Yuri Alberto, não sei, não. Luis Soares eu concordo, mas Yuri Alberto... Não, mas Não estou dizendo que seja ruim, é muito bom. Yuri Alberto, mas o Pedro Raul foi destaque no Brasileirão ano passado. Pois é, mas Goiás. Mas esse é o ponto do Pedro Raul. Você pega a carreira e tem esse ponto alto. Teve alguns momentos no Botafogo, mas no Botafogo ele se caracterizou e ficou marcado justamente por lances como esses. Perder gols inacreditáveis. O centroavante não pode perder um gol desse num clássico. Esse gol, a gente estava discutindo aqui, você abriria o placar, o Vasco já estava com um jogador a mais, então... Ele fazia uma partida ruim até o gol, esse gol de cabeça, ele não jogava bem. Centroavante é assim, Breno. Claro. Você tá cansado de saber. Quantas vezes a gente viu? O cara tá, centroavante pode, goleiro aqui não pode. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Tá lá quem tá lá para marcar, às vezes para perder. Não, mas no caso do Pedro Raul, eu concordo com o Breler. Ele perde alguns gols imperdíveis, que às vezes podem fazer falta, ontem não fez. E essa questão dele ser mediano, Breler, é que o futebol brasileiro também vive um momento mediano, né? Eu acho que é por isso, diante do que o Vasco não tinha, e o Pedro Raul até cronologicamente foi o primeiro dos principais reforços, eu acho que aí teve realmente um barulho em torno do Pedro Raul, que não teria em outros tempos, mas é o que temos para hoje. Mas até nesse cenário mediano, a gente consegue encontrar centroavantes que têm aproveitamentos melhores, que são mais o cara do gol. O Cano, por exemplo, no Fluminense, que passou pelo Vasco. Aí é outro patamar. Não, é outro patamar e de um cara que recebeu a bola... Ele vai guardar. Se ele tiver uma chance no jogo, ele vai aproveitar. O Pedro Raul precisa ter um aproveitamento melhor. E quando a gente mostra aqueles números de 13 chances criadas, e o outro indício importante do Vasco, tem criado para o centroavante. O Pedro Raul não pode reclamar de que não está recebendo bola, de que não participa. Participa bastante, porque ele é acionado. O Vasco tem criado. Agora falta ao centroavante converter essas oportunidades, mas eu acredito que com confiança, e foi importante ele ter feito o gol mesmo depois de uma atuação ruim, ele pode ter um aproveitamento melhor. Para completar, viu, professor? Para completar o maravilhoso comentário, como sempre, do Breler, veja como ele é teimoso. Comentou, falou sobre o Vasco, falou sobre o Pedro Raul, falou sobre tudo. Mas ele acha que eu não percebi que ele não quis falar ou citar quem deu assistência.
porque ele é teimoso. O Nenê. Quantas vezes eu falei pra ele, o Vasco vai fazer gols esse ano com cruzamento, assistência do Nenê. Abel, você às vezes você debocha de coisa séria, Abel. tô debochando. E eu me sinto um pouco provocado com essas suas ironias. Ah, é? Era pro Breler? Obrigado por Porque é o tomar as seguinte, dores. não, fica tranquilo. Então, não, o que você acontece às vezes, também Abel, quer assumir essa bronca? Não, vai lá, vai não lá. é isso, é que você, Quem Abel, deu o passe pro a Pedro gente Raul? está tentando pensar a médio e longo prazo aqui. Além do estadual, em jogos mais difíceis. Não, mas peraí. Nós estamos falando de Vasco e Botafogo, que foi Correto. jogado ontem. Correto. Clássico, hein? Não, Clássico. porque o jogo contra o Botafogo é um jogo Peso, fácil, né? é isso? Não, Peso. não. Clássico? Não, Ah, mas bom. isso que o Breler falou tem que ser pontuado. É um jogo que ele teve muitas intercorrências e virou um outro jogo. Não dá para saber no 11 contra 11, o Vasco poderia ter vencido 11 contra 11, mas era um outro cenário. Por exemplo, o Botafogo não teria tirado, o Luiz Castro não teria tirado o Tiquinho Soares no 11 contra 11. Teve de tirar. Porque a preocupação do Luiz Castro com o dois que a menos isso era ia- tirar os lados do campo, me parece. E o que isso Fez ia alterações influenciar pra no tirar. cruzamento do Nenê? Não, é que o Nenê é o seguinte, toda vez que você se empolga com passes, lances ou gols do Nenê, a chance dele ficar depois do estadual vai aumentando, Abel. E aí é outra conversa depois do estadual, entendeu como é que é a E coisa? a culpa será do Abel. Você tá- vem cá, Exatamente, você- reconstrução. Você contratou um advogado agora, Não, Rafael é que Prats, a é gente isso? tem- É uma pessoa que tem visão de... Olha, enxerga o ponto futuro. Esse- Não, e o, Ne- É, essa Cláudio normalização Coutinho. do médio do Abel me incomoda. Não, e o Nenê, ele perde a posição para o Alex Teixeira, mesmo o Alex Teixeira não estando na sua melhor fase física. Agora ele começa a entrar num ritmo legal, tá jogando, tá tendo sequência, mas ainda assim sai o Nenê e entra numa situação de jogo já favorável, em que o Barbieri coloca o time para atacar, mas ocupando um espaço que os adversários já manjaram, é o Nenê caindo pela direita, sempre buscando o cruzamento, e bola parada com o Nenê também é algo que se torna previsível. É muito pouco viver só de bola parada do Nenê. Levantei a mão aqui pedindo para falar. A réplica. Posso fazer uma pergunta pro seu advogado aqui? Faça, por favor. Pro Rafael Fale, Prats? fale com o meu advogado. É óbvio que eu sei, tenho consciência das limitações de um jogador mais de 40 anos, etc. e tal. Mas você que gosta muito de usar o verbo ajudar, ajuda, né? Um jogador, num futebol de hoje em dia, em que vários jogos são decididos em bola parada, em bolas cruzadas, o Nenê não pode, às vezes, ser útil e ajudar o Vasco, como ajudou ontem? A pergunta é séria. Espero uma resposta séria E a do senhor. resposta vai ser com uma outra pergunta. Você, sinceramente, Abel, olhando como diz outro para a câmera da verdade, você acha que o Nenê vai aceitar essa história de ficar 15 minutos entrando em um jogo para bola parada? Aí é outra quase questão. Que para dar um field goal, como se fosse futebol americano. O Vasco está em outro momento de clube, está em outro momento de realidade. Acho que o Vasco tem de pensar mais à frente. Isso tem de ter respeito pelo Nenê, pelo jogador que ele é, pela história que ele construiu. É uma história do Vasco, muito jogando Série B, entre Série B e Série A, mas é a realidade que o clube se colocou nos últimos anos. Mas eu acho que tem de se pensar mais à frente. Tem de se pensar em um time muito competitivo, em um time que tem uma exigência alta para jogar, para marcar quando perde a bola, que procura muitos dos lados do campo com jogadores geralmente rápidos pelos lados também. Então, assim, eu acho que já é um acerto com o Nenê de jogar até o final do estadual. Até o final do estadual ele está no elenco. Por estar no elenco, o Barbieri vai usar. Em determinados jogos ele vai ser titular, em outros vai entrar para 20, 30 minutos. E ok, acabou o estadual, aí é um outro Vasco que a gente viu no estadual, serve de parâmetro para começar o ano, e aí eu acho que é uma outra realidade que o Nenê não está. Você fez a pergunta, eu vou responder. Ele tem que aceitar. Ele não é mais um garoto. O Vasco vive um outro momento. Se a condição é essa, jogar meia hora, entrar no segundo tempo, ele tem que Vai ser aceitar. relacionado algumas vezes. Ele tem que aceitar. É o que resta Você não a ele respondeu. nessa altura da vida. Você não respondeu minha pergunta. Sim ou não? Ele pode ajudar ou não? Não, Obrigado. Nem como elenco? não. Puxa vida, que ingratidão, hein? Não, ingratidão, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Carregando esse Toma! time nas Espera um pouquinho. costas, É, galera, concordo plenamente, né? O Nenê já tem uma idade já avançada, né? Ele não tem como oferecer 90 minutos aí de intensidade no time do Vasco, né? Infelizmente, essa é a situação dele. Vai ter que ser reserva, vai ter que entrar faltando 20, 15 minutos aí para tentar ajudar o time do Vasco. E tudo dá a entender que o contrato dele vai até o final mesmo do campeonato carioca, né? O Nenê, né, vai se aposentar, né? Um jogador de muita qualidade, mas a idade passa para todo mundo e não tem como ficar insistindo toda a vida com um jogador que não tem condições de correr, né? Entendeu? O time do Vasco precisa desse idade, porque quando você tem Nenê em campo, você tem muita qualidade, com bola parada, passe, mas você tem praticamente menos um jogador.
menos um jogador que pode fazer a sombra na marcação. Do mesmo Alex Teixeira ainda não estando jogando bem, né? O Nenê é banco de reserva. Tem que insistir com o Alex Teixeira, porque futuramente quem deve ser o titular vai ser o Alex Teixeira. Então ele tem que entrar, tem que pegar ritmo de jogo e tem que tentar voltar a apresentar um bom futebol nesse time. Já o time do Botafogo, na minha opinião, um time que vem jogando aí bem, né? Um time bem certinho, né? Infelizmente teve 2 expulsões que acabou atrapalhando um pouquinho nessa partida contra o time do Vasco, né? Não tem como dizer também se o Botafogo estivesse com 11 ganharia o jogo, né? Mas eu acho que seria um jogo totalmente diferente, não seria esse tipo de jogo aí de ataque contra a defesa. O Barbieri foi esperto, né? Aproveitou, não tinha 2 jogadores do time do Botafogo e botou o time dele para frente para tentar abrir o placar, né? O Vasco precisando do ponto e conseguiu os 3 pontinhos aí, conseguiu entrar no G4 do Campeonato do Carioca. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui.